hoje a gente tá para falar de cadeirada, né? Cadeirada. Se o assunto da semana não for dar cadeirada em alguém, pra que eu vou gravar um vídeo? E o que isso tem a ver com paciência e controle emocional? Acho que eu não preciso nem falar, né? Acho que já tá claro para todo mundo. Mas a pergunta, a provocação que eu quero deixar para você aqui já no começo do vídeo é: que tipo de cadeirada você tem dado nas pessoas ou nas situações e por quê que você tem chegado a esse ponto de dar a cadeirada? Emocionalmente falando, o que está te fazendo chegar nisso? Chegar ao ponto de pegar um objeto e dar a cadeirada. Ou talvez não um objeto, mas talvez pelas palavras você dá a cadeirada. Ou talvez por atitudes, por se reprimir, por um vitimismo. Ou talvez pelo vitimismo de sair falando e de chamar a atenção. Que tipo de cadeirada você tem dado e quais são os seus motivos para dar a cadeirada? Vem comigo, vamos falar sobre isso. Meu nome é Thiago Oliveira, como você já sabe, estamos aqui para falar de assuntos do dia a dia com paciência e controle emocional. Então já vai deixando seu like aqui, que eu não tenho controle emocional para ficar aguentando gente que vê meu vídeo, não deixa like, não compartilha e não ajuda a gente a manter o canal ativo e saber que a gente está no caminho certo, beleza? Deixa aqui embaixo, vamos lá. Eu, por coincidência ou não, eu estou sempre estudando esse tipo de coisa, eu vi um podcast hoje de manhã que fala sobre nossas 7 necessidades emocionais. Caramba, o que isso tem a ver com, no fim das contas, a cadeirada que o Datena deu no Marçal durante um debate político? Você pode ter julgado isso, antes de eu falar das necessidades emocionais, você pode ter julgado isso de uma forma ruim, achando um absurdo, falando eu jamais faria isso, que absurdo, olha o nível que a nossa política chegou, é por isso que eu não me meto nisso. Mas será que você é tão mais limpinho assim do que o Datena? Ou será que você é tão mais limpinho assim que o Marçal, que ficou provocando ele? Para pensar no nosso dia a dia aí. Pensa no seu dia a dia. Será que você está sabendo se controlar emocionalmente na sua relação dentro de casa, na relação sua com seus filhos, ou se você é um filho, na relação com seus pais? Ou será que você está passando dos limites? Será que você está extrapolando na hora de colocar algumas coisas para chamar uma atenção que de repente não tem realmente a ver com aquilo que você está falando? Será que você está colocando seus sentimentos no lugar certo quando você vai falar para outra pessoa que vai receber e a outra pessoa está sabendo reconhecer isso? Cara, são tantas nuances que acontecem no nosso dia a dia que fica fácil julgar ali a situação do Datena e do Marçal e falar: nossa, mas está errado, né? E aí você escolhe um lado. Não, eu estou do lado do Datena, eu estou do lado do Marçal, mas as situações no dia a dia, elas não são duais desta forma. Ou é preto ou é branco, ou é claro ou é escuro. As situações não são dessa forma. Elas não têm um 0 e 1, elas têm um meio termo, e todas as situações têm esse meio termo. É errado o que o Datena fez? É óbvio que é errado. É errado o que o Marçal fez? Também é errado. Dá pra gente discordar dos dois? Dá. Dá pra gente entender os dois dentro do que eles estão tentando fazer? Também dá. Isso significa que a gente precisa concordar com eles? Não. Então, olha só como o julgamento nosso ele é muito mais complexo do que efetivamente a gente analisar a verdade, o que aconteceu, a situação, sem ficar alucinando, sem ficar criando histórias e teorias por trás disso. Vamos jogar para o nosso dia a dia aqui. Quando eu te pergunto que tipo de cadeirada que você tem dado, eu já lembro logo dos meus jogos de futebol de final de semana. Eu gosto muito de jogar bola, jogo society quinta-feira, campo, mas se você não gosta de jogar bola, pega qualquer outro esporte de competição que você goste e se coloca na situação aqui e usa ela como uma metáfora para você. Todas as vezes que eu tô jogando, cara, sai uma discussão, pelo menos uma discussão. De quinta, que é sempre a mesma turma, sai menos, mas sai também. E normalmente são as mesmas pessoas que acabam estando envolvidas nessas discussões. Eu já vou explicar com as 7 necessidades emocionais um pouco disso. Eu não vou explicar tudo de todo mundo, porque cada um tem seus gatilhos, mas eu vou explicar um pouco e vai ficar fácil de entender. Mas no futebol de sábado, quando é um time, o meu time que eu jogo, sempre contra outro time, a discussão é muito mais comum. Sempre sai aquele negócio da pessoa querer se provar, sabe? A pessoa querer ser mais, e aí um empurra, o outro empurra mais forte, e aí surge aquelas frases que não tem filho de pai assustado não, você tá entendendo? Aqui o negócio é mais embaixo. Sabe aquela tentativa de provar
uma certa virilidade. Isso pode parecer, quando eu falo virilidade, pode parecer só na questão do masculina, mas também acontece com mulheres, tá? Quando as mulheres brigam entre si, ou quando brigam com o marido, ou quando o marido briga com a mulher, ou quando o pai briga com o filho. Serve para todas as situações. A gente tem uma necessidade de se provar em todo momento. A gente tem uma necessidade de dar a cadeirada. A gente tem a necessidade de cair na provocação do outro, colocando um limite. Olha, daqui para frente, aí eu estou disposto, inclusive, a não cumprir a lei, porque você mereceu. Na nossa cabeça, a pessoa realmente está merecendo. Eu, além de ter visto esse podcast, eu também estou lendo um livro que ele fala sobre as verdades das pessoas. Ele fala exatamente numa frase lá, numa parte, ele fala exatamente sobre serial killers e como esses serial killers, eles não se culpam e não se julgam pelo que eles estão fazendo. Pelo contrário, eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo é algo bom. Eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo não tem problema. Por quê? Por uma crença deles. Então, olha como os pontos de vista daquilo que se faz, no fim das contas, se justifica. Então, se eu perguntar lá para os meus amigos que brigaram lá no futebol, cara, por que você... Caramba, o que aconteceu? Eu não vou baixar a cabeça. Eu não vou baixar a cabeça pro cara, não. Ele tá achando que ele é quem? Eu estou certo. E a pessoa, mesmo partindo talvez para uma agressão, graças a Deus, em nenhum jogo a gente acabou em agressão de fato, mas mesmo a pessoa partindo para uma agressão, ela acha que ela tá com a razão de partir para agressão. Da mesma forma, a outra pessoa que talvez foi agredida ou que talvez também entrou no embate, ela também acha que está com a razão. Mas no fundo, qual que é a necessidade dessas duas pessoas? Provar alguma coisa para alguém, mesmo que seja para eles mesmos. Então, no dia a dia, a gente está o tempo todo tentando se provar. A gente está o tempo todo tentando suprir essas nossas necessidades emocionais. Não adianta a gente aqui de fora estar lá julgando o Marçal, o Datena, a cadeirada ou a cadeira, que é a maior vítima dessa história. Não adianta a gente daqui estar julgando lá, porque na verdade a gente está só projetando coisas ali em cima deles para a gente se sair bem e limpinho, ou para a gente justificar alguma atitude nossa. Normalmente a pessoa que justifica a atitude do Datena, de partir para vias de fato, justifica no seguinte sentido: ah, mas olha o que o Marçal falou, ele mereceu. Normalmente são pessoas que são mais combativas no seu dia a dia, que aceitam menos, tem o famoso pavio curto, que aceita menos desaforo e acaba partindo para ou uma falação mais exacerbada ou para vias de fato. Normalmente quem está defendendo o Marçal defende também uma liberdade de expressão maquiada ali de ofensa gratuita, de mentira e de calúnia, difamação, que também é crime, a troco de qualquer coisa. Não, você pode caluniar uma pessoa, tá tudo certo, ela só não pode partir para agressão contra você. E aí é um estado ali de provocação e vitimismo. São pessoas que normalmente são mais provocativas, são pessoas que normalmente se colocam em situação de vítima, porque não, eu estava só falando, eu não fiz nada. Como você não fez? Você ofendeu a honra da outra pessoa, você caluniou outra pessoa em público, em rede nacional. Então, existem nuances, existe um caminho para entender todas as partes e existe um caminho para a gente pegar isso, jogar para o nosso dia a dia e se perguntar: putz, por que eu achei certo a atitude do Datena? Caramba, será que o fato de eu não gostar de uma pessoa legitima eu querer uma agressão? Legitima eu achar bonito uma agressão? E se for o contrário? E se a agressão for contra uma pessoa que você não gosta? Eu vi um comentário também muito inteligente da Madeleine Lasco, uma repórter, que ela estava falando o seguinte, ela falou assim que tem um perigo muito grande, inclusive na defesa que o Datena está tentando fazer desse caso, para as mulheres. Olha só, me acompanha no raciocínio aí, não é difícil. O Datena falou o seguinte: tem advogados que já me falaram que eu estava na minha legítima defesa da honra, porque a pessoa ofendeu a minha honra e eu estava me defendendo, logo eu ter partido para agressão não tem problema algum. Beleza, guarda essa história aí. Eram dois homens ali brigando. Joga essa história para um homem e uma mulher, onde uma mulher de repente ofende a honra do cara, seja com calúnia, difamação, etc, o que for, e o cara parte para vias de fato contra a mulher de agressão. É crime, tanto o que a mulher fez quanto o que o cara fez, mas justifica o que o cara fez pelo fato da mulher tá ofendendo a honra dele? Justifica esse juridiquês barato que o Datena tentou jogar ali, que não existe base nenhuma
de legítima defesa da honra, olha como é perigoso a gente achar algumas atitudes que, na verdade, são muito mais complexas e a gente simplesmente tomar um lado e falar assim, fulano estava certo ou o outro fulano estava certo. Olha como é perigoso esse tipo de coisa. Então, o convite que eu faço para você, o primeiro é, entenda as nuances do que está acontecendo. Nem tudo é 880, nem tudo é céu e terra. As coisas têm um monte de número ali entre 880, as coisas têm um meio termo, as coisas têm análises mais complexas do que simplesmente dar a razão para um ou dar a razão para outro. E aí eu entro nas 7 necessidades emocionais. Olha como a gente mesmo acaba fazendo coisas durante a nossa vida simplesmente por ter necessidades. Eu vou pegar até o meu notebook para me apoiar aqui, que eu anotei essas necessidades. O nome do podcast, pessoal, para quem quiser assistir depois, é 7 necessidades emocionais. Está lá no canal do Lutz Podcast. 7 necessidades emocionais, como as emoções controlam nossa vida, com o Emanuel Aragão, tá? Lutz Podcast 275. O Lutz faz muito podcast falando sobre psicologia no geral, neurociência e todos esses temas da mente, né? Ele gosta muito de fazer podcast nesse sentido. Então, para quem gosta também, né, acompanhe, eu acho muito legal. São podcasts mais técnicos, né, que ele fala com profissionais, mas eu acho muito legal. E aí depois vocês assistem para entender qual que é o estudo, qual que é a base por trás dessas 7 necessidades emocionais que o Emanuel trouxe ali no programa. Mas dentre essas necessidades eu quero chamar a atenção para as duas últimas que eu vou falar, que é exatamente o que explica a atitude do Datena, que é o que explica a atitude dos meus colegas lá do futebol, companheiros de time, ficarem nervosos ou partirem para cima de alguém, que é o que explica a atitude destemperada de muitas pessoas por aí. Dentre as nossas 7 necessidades, a gente tem necessidade de fugir, que tem a ver com medo, né, com se esconder, etc. A gente tem necessidade de, que eles chamam mesmo de gozar, que tem a ver com tesão, excitação. A gente tem necessidade de cuidar, essa é muito interessante, né, que é aquela necessidade da mãe, do pai, de um cuidador, de um professor, que eles sentem até uma dor física quando não podem ou quando não conseguem cuidar de uma pessoa. A gente tem necessidade de ser amado, isso daqui, né, ele até considera como a principal necessidade do ser humano. É por isso que muita gente cresce e não consegue ser cuidado, não consegue ser amado e precisa ficar se provando em várias coisas, né? E às vezes isso reflete em uma compulsão ou alguma outra coisa que a pessoa tenha, simplesmente pela necessidade de ser amado, de ser cuidado. A gente tem a necessidade de buscar, que tem a ver com os nossos impulsos básicos, né? Essa busca constante por dopamina, por prazeres, por coisas que nos dão uma boa sensação, buscar informações novas, né? Realizações, etc. E a gente tem essas duas aqui, que é o que eu vou falar, né? Uma delas é a necessidade de brigar. Eu também fiquei um pouco surpreso quando ele falou isso, mas ele falou que todo ser humano ele tem essa necessidade de brigar. E o que é essa necessidade de brigar? É realmente uma necessidade de ir para vias de fato. Quer dizer, a consequência dessa necessidade é ir para vias de fato, mas a necessidade de brigar, ela é quando alguma coisa está entre você e o seu objetivo. Vamos pegar a situação da tênis e a situação do esporte aqui. Quando você está competindo contra uma outra equipe, o que está entre você e o seu objetivo, que é ganhar aquele jogo, que é fazer um gol, que é fazer um ponto, que é ser campeão? O que está entre você e o seu objetivo? É aquela equipe. Logo, eles são seus inimigos naquele momento, logo se legitima na cabeça de algumas pessoas que não têm essa necessidade bem resolvida, brigar com essas pessoas. Então a pessoa ela explode por qualquer coisa gatilho para ela brigar, porque essa necessidade dela não está bem regulada. Então olha só, a gente pode manter essa necessidade de brigar de outras formas, dando mais garra, sendo mais inteligente, mudando o jogo de outra forma, mas tem muita gente que parte para vias de fato porque naquele momento justifica para ela, e assim como justificou talvez para o Datena, a necessidade de brigar, a necessidade de provar por meios agressivos, físicos, que você que aquela pessoa está na frente do seu objetivo, tá entre você e o seu objetivo. E a última necessidade é a necessidade de dominância, que tem tudo a ver também com essa questão da necessidade de brigar. Ele falou que é uma necessidade até meio controversa, né? No vídeo ele explica, mas é uma necessidade que a gente tem de dominar o outro, de estar acima do outro. Isso se explica muito, né, por conta do nosso ego e tudo mais, mas ele fala que é isso que, por exemplo, causa inveja, causa outros sentimentos, mas que as pessoas dificilmente assumem essa necessidade de dominância.
Mas hoje em dia, quando você tem, por exemplo, competições, as Olimpíadas, acho que é o maior exemplo da nossa necessidade de dominância, né? Vamos ver aqui quem é o mais dominador na velocidade, quem domina aqui a força, quem domina numa competição, sei lá, de jiu-jitsu, quem é o mais dominante, quem consegue. Então a gente acaba exprimindo essa necessidade, né, por meio dessas brincadeiras ou esportes ou coisas do dia a dia, mas também, se você parar para pensar, em um debate na TV aberta, onde uma pessoa está mostrando mais dominância, como que você que não está conseguindo mostrar essa dominância pode demonstrar? Por vias de fato. E isso vai acontecer em vários momentos. Um relacionamento, se uma pessoa ela é mais dominante o tempo todo, a outra pessoa não, essa pessoa começa a se sentir sufocada, essa pessoa começa a não gostar do relacionamento. Essa dominância de cada hora um estar certo, de um conseguir ser ouvido, de falar e do outro conseguir ouvir, de não ter uma dominância de argumentos, é o que mantém um relacionamento bem sucedido. Essa necessidade que a gente tem de brigar e essa necessidade de dominância, ela acaba, né, se colocando nessas várias situações do dia a dia, onde a gente precisa lidar com essas coisas e muitas vezes a gente não consegue. Então fica a pergunta aqui no final do vídeo de novo para você poder responder. Que cadeiradas que você tem dado na sua vida? Será que não é só uma necessidade sua de brigar que você não está conseguindo balancear? Será que não é só uma necessidade de dominância? Ou será que não está dentro das outras todas necessidades? Será que não está dentro da sua necessidade ali de ser amado? Você está querendo uma atenção, você está querendo cuidado, e quando você briga ou quando alguém brigou, essa pessoa recebeu os louros que você de repente está buscando? Será que você está tendo... O que está acontecendo? Por que você não conseguiu resolver isso em palavras? Ou por que você não conseguiu resolver isso de forma mais inteligente, que não colocasse em risco a integridade física da outra pessoa e até mesmo a sua? Por que você não conseguiu resolver isso? Ou até mesmo de uma forma que você não transgrida a lei? Por que você não conseguiu resolver isso? Seja na fala, seja no ato. Então fica a reflexão aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, comenta, curte, compartilha. Faz tudo que você precisar fazer aí no vídeo. Dá joinha, dá super like se tiver essa função no futuro. Enfim, e se você não gostou, paciência. Um abraço.